Olá pessoal, como dito, estamos voltando para a segunda parte do vídeo, que nós vamos tratar sobre essa questão de os hebreus serem fazendeiros, donos de extensas propriedades de terras, segundo as argumentações de Rodrigo Silva, e que são comparadas com verdades, como argumentos válidos, né? No outro vídeo, nós vimos que não passa de falácia, né? Tudo invenção. Tudo conversa para boi dormir e para um monte de bobos acreditarem, né? Bom, nós paramos na passagem ou naquela argumentação que eu dei início e concluí com relação à, à posse que, segundo a Bíblia, diz que Abraão comprou, que era um pequeno terreno que serviu para enterrar um defunto. E ninguém compra um terreno enorme, uma extensão de terras enorme para enterrar alguém. Ou se comprou vamos dizer assim, um terreno com uma extensão considerável, e inicialmente é para enterrar, e diz que esse Abraão seria pai de muitos povos, de muitos filhos, na verdade. Então esse terreno ia servir mais para enterrar todos eles, né? Bom, a Bíblia está repleta de exemplos que mostra que a aquisição de terra não se dá por meio de compra, se dá pela imposição de armas das suas forças. Aquele que tinha o poder das armas é que tinha o domínio das terras. Os descendentes habitaram, os descendentes habitaram também em ou perto das seguintes localidades: Etan, Ain, Rimon, Token e Azan. Algumas eram tão distantes que não ficavam muito longe de Baal. Tudo isto está relatado nas suas genealogias. Acharam boas pastagens, veja esse relato, viu? Preste bem atenção. Acharam boas pastagens, terra espaçosa e fértil. Mas aquela zona pertencia aos descendentes de Cã. Por isso, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses príncipes, atrás nomeados, invadiram a terra e destruíram as tendas e as habita... Desculpe, invadiram as tendas e as habitações dos descendentes de Cã. Mataram os habitantes da terra e apoderaram-se da região. 1 Crônicas 4, 32, 40, mostrando como foi que esses povos aqui, pessoal, conseguiram essas terras e passaram a ser moradores nessas terras. Haviam matado os anteriores moradores. O relato acima demonstra qual o real interesse desses povos, desse povo, saquear e roubar terras de outrem. E foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Liqui e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Elada e seu filho Taate, e seu filho Zabade e seu filho Sutela, e Ezé e Elade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar o seu gado. Os seus gados, tá vendo? Como é que eles conseguiam gado, como é que eles conseguiam terra? Roubando, pessoal. E aqui são dos descendentes dos hebreus. Chegaram nessa terra aqui, viram um pessoal lá com gado, queria roubar o gado do povo. Aí esse pessoal mais esperto foi e mataram eles. Neste acima, os invasores queriam o gado daqueles moradores. Roubaram-nos e mataram-nos para tomarem posse de seus gados. E nesse caso eles morreram, né? Esses aqui eram os descendentes de, de e foram os filhos de Semida, tal. Filhos de Efraim, os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, e seu filho Tad. Efraim era uma das tribos, né? Uma das 12 tribos de Israel, pessoal. Certo? Isso aí diz que era descendente do filho de
Jacó, o tal do José. Esse José tem dois filhos, né? Efraim e Manassés. Não é isso mesmo? E seu filho Zabad e seu filho Sutela. Tá? Aí esses descendentes de Efraim vêm aqui nessas terras e tenta roubar, pessoal, o gado desse povo. Aí os homens de Gad, os naturais, né? Foram e mataram eles, porque eles queriam roubar o gado deles. Se lascaram, nesse caso, certo? Na verdade, aqui nesse acima, os invasores queriam o gado daqueles moradores. Tentaram roubar, né? Eles e foram mortos, certo? Bom, esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerá. Veja aqui é um outro clã dos hebreus, pessoal. De Simeão. Simeão é um dos filhos de Jacó, uma outra tribo, né? Então, antes que eles foram, mudaram-se para a região de Gerá, na parte leste do vale, à procura de pastos. Veja o que é que eles queriam. Foram procurar pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas. E a terra era ampla, tranquila e pacífica, tá vendo? A terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região, mas durante o reinado de Ezequias, aquela mesma passagem, né, só que em outra versão, mas no período durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão, ou seja, da tribo de Simeão, né, invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles, desses povos, né? Esse Cã e dos Menuitas. Mataram todos esses miseráveis aqui, ó, os descendentes de Simeão, foram invadir essa região que era pacífica, mataram todo mundo, todos que viviam ali, e tomaram a terra para si, pois queriam o quê, pessoal? Bons pastos para seus rebanhos. Então, como é que eles adquiriam bens, terras? Via ali que o outro tinha, ia lá matar todo mundo e ficava. Era assim essas aquisições de terras. Era assim que os hebreus fizeram. O objetivo aqui era roubar boas pastagens para seus rebanhos. E é claro, se essa região tinha bons pastos, é sinal que também tinham gados, que também foram tomados. Os saques ou roubos, os chamados despojos, eram constantes naquela região, pessoal. Esse era o cotidiano daqueles povos. Percebam também que nos relatos acima, um ou outro Deus está presente para ajudar os saqueadores. Esses povos são politeístas, né? Então, os que invadiam tinham deuses e os que invadiam tinham deuses e os que eram invadidos também tinham deuses. Pergunto-lhe, onde foi que esse Deus cumpriu com a promessa de que Abraão seria dono das terras, pessoal? Por quê? Por que peregrinavam? Onde foi? Onde é a prova de que ele se tornou dono de terras? Me mostre uma. Os hebreus eram saqueadores, ladrões, pessoal. Acabamos de ver como é que eles adquiriam as terras, como é que eles ocupavam as terras. Compraram porcaria nenhuma. Veja o que os tribos de Efraim fizeram, descendentes de José fizeram. Isso aqui é a repetição daquele texto, hein, pessoal. Era filho de Efraim e tal, foi lá, tentaram roubar as terras e foram assassinados, né? Eza e Eleado, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher e ela concebeu e teve filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Viram? Esses saqueadores não podiam ver nada fácil, pessoal, pois queriam logo roubar. Só que aqui se deram muito mal, morreram. Se esses hebreus tivessem posse de alguma coisa, o texto não diria que eles foram roubar gado de outras pessoas, de outros povos. Entenderam? Os crentes não leem a Bíblia, por isso que falam tantas besteiras. Besteiras ainda maiores
maiores que as que encontramos nas páginas bíblicas. São uns enganados mesmo. Se as promessas de Jeová não se confirmaram com Abraão, vejamos se com seus descendentes diretos, pelo menos se confirmaram. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua semente darei todas estas terras. Veja que e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Os relatos bíblicos apontam que o falecido Abraão teria deixado uma imensa fortuna em gado, não foi mesmo? De gado, escravos e bens para Isaac. O homem não era rico? O homem não tinha bens e mais bens? Então, quando Abraão morreu, o que teria de acontecer com Isaac? Herdar todos esses bens. Era um homem que não precisava mais trabalhar para ninguém, nem atrás de peregrinando em terras alheias, já que ele comprou terras, tinha gado, tinha escravo, né? Precisava estar ralando num canto para outro, atrás de terra. Ele ia herdar tudo isso de Abraão, certo? Mas isso é uma mentira. O próprio texto aqui, vou voltar aqui já para ver, só para nós analisarmos, porque já aqui desmente, né? Peregrina, isso Deus Hebreu falando para Isaac. Veja o que é que ele diz: peregrina nesta terra, na terra que o pai também tinha peregrinado, e serei contigo, Isaac, e te abençoarei, Isaac. Porque as promessas do Deus Hebreu para Abraão, para Isaac, Jacó, e em seguida para os seus descendentes, é a mesma. As promessas são as mesmas. Que eles se multiplicariam, que eles tomariam conta daquelas terras que eles estavam perambulando. Aí diz aqui, e serei contigo e te abençoarei, Isaac, pois a ti e a tua semente, seus filhos, certo? E aqui os ignorantes, aqui não diz que, aqui está claro, aqui diz que a tua semente. Aí lá no texto de que Abraão fala que, o texto diz que Abraão, por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas por meio do teu descendente. Aí eles querem aplicar Jesus. Aí diz que ali era a semente que fala ali é Jesus. Mas aqui ninguém diz que essa semente aqui é Jesus. A promessa é a mesma que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó, era a mesma. Sempre dizendo que eles iam se multiplicar, que seriam abençoados, e abençoar os que eles abençoassem, e que a sua semente seria multiplicada. Mas aqui ninguém diz que, no caso aqui de Isaac, essa semente é Jesus. Certo? E aqui é claro que nós sabemos que essas sementes são os descendentes que ele tivesse. Não é uma pessoa em especial. Ô povo mentiroso, né? Bom, aí diz aqui ainda, pessoal, e a tua semente darei todas estas terras. Ou seja, mas não já tinha dado as terras a Abraão? Abraão saiu comprando? Como é que ele ainda, Isaac agora seria ainda dono dessas terras? Para ele confirmar o que havia jurado para Abraão. Ou seja, jurou para Abraão, não cumpriu Abraão e estava prometendo agora para Isaac. Entendeu, pessoal? Ó, e a tua semente darei todas estas terras. Ou seja, a semente, no caso, são os descendentes de Isaac. Não tinha terra nenhuma. Ainda ia dar para Isaac para confirmar aquilo que havia para confirmar aquilo que havia jurado, prometido para Abraão. Mas nós vimos que Abraão não ganhou porra nenhuma. Não comprou porra nenhuma. Nem terra ele tinha para enterrar a véia. E o texto diz que esse homem era riquíssimo. Tenta, né, passar essa ideia de que ele era riquíssimo. Mas por que o texto tenta passar essa ideia? Porque a ideia é passar esse contexto de que o Deus hebreu estava abençoando Abraão. É por isso que ora o texto vai dizer que Abraão era rico e que tinha isso, tinha aquilo. Aí o ignorante não sabe interpretar texto, aí acredita nessas bobagens. Os relatos bíblicos apontam que o falecido Abraão teria deixado uma imensa fortuna em gado, escravos e bens para Isaac. Não é isso mesmo? Ele era rico? Então, quando morreu, deixou um filho riquíssimo. Será mesmo, pessoal? Em contos lendários como esses, de Abraão e sua prole, só encontramos contradições. A história de Abraão se confunde com a de Isaac, pessoal. Para não dizer que a de Isaac é uma cópia sem vergonha da história de Abraão.
Nesse mesmo ano, a colheita de Isaac foi enorme. Aí é com base nisso aqui que o arqueólogo fala que, porque fala aqui que o Isaac teve colheita, aí sim vai dizer que Isaac tinha terras, é, e aí envolve a agricultura, né? Colheita envolve a agricultura, então ele teria sido dono de terras, teria comprado terras. Bom, nesse mesmo ano, a colheita de Isaac foi enorme, 100 vezes o que tinha semeado. Isto porque o Senhor o abençoava. Estão entendendo, pessoal? A ideia do escritor ora tentar passar que esse Deus hebreu está cumprindo aquela promessa mentirosa que ele havia feito a Abraão. Que ele ia sair da terra dele, que ele ia se multiplicar, se tornar um povo grande, ia se tornar, que ia abençoar outros povos, e ia abençoar outros povos e amaldiçoar outros se os amaldiçoassem, coisa do tipo. E se tornar tão grande como as estrelas do céu, e, e a e a areia do mar, né? Então, ora vem, ora vai, o escritor vai tentar querer corroborar essas ideias. Tá entendendo? Aí nessa aqui, por exemplo, está tentando passar a ideia de que o Deus hebreu estava cumprindo com essa mentirada aqui, ó. Que nós lemos, ó. Que ele disse que ia abençoar Isaac, ia dar aquelas terras que ele estava peregrinando, como o pai dele peregrinou. Tá entendendo? Aí o escritor vem, aí tenta passar essa ideia de que o Deus hebreu estava abençoando. Aí diz aqui, nesse mesmo ano, a colheita de Isaac foi enorme, 100 vezes o que tinha semeado. Isso porque o Senhor, aí diz, isso porque o Senhor o abençoava. Tá entendendo? E tenta passar a ideia de que havia bênção da parte do Deus hebreu. Aí diz aí, e tornou-se um homem de grande posição. Mas esse homem não já era rico? Porque o pai era riquíssimo, andava falando com o faraó, com Abimeleque. Todo mundo lá conhecia esse homem. O homem estava ralando para se tornar grande e tornou-se um homem de grande posição e cada vez mais rico, cada vez mais rico. Tinha grandes rebanhos de ovelhas, veja, tinha grandes rebanhos de ovelhas e vastas manadas de vacas, assim como muita gente ao seu serviço, ou seja, muitos escravos, de tal forma que os filisteus começaram a invejá-lo. Veja que mentira. Como é que a pessoa acredita numa história dessa? E vou repetir os argumentos novamente, viu, pessoal? E foi assim que começaram a encher de terra os seus poços, que tinham sido todos abertos pelos criados do seu pai Abraão. Por fim, o rei, com base nisso aqui também, que ele diz que Abraão saiu abrindo o poço, né? Então ele era dono das terras, certo? Por desses poços aqui que ele havia aberto. Aí ele era dono das terras. Terras de rei, pessoal, pare. Estrangeiro chega na terra de outro, cava um buraco, ou então bota um altar lá pro seu Deus, aí diz que ele é o dono da terra. É uma brincadeira, né? Um cara tentar passar uma besteira dessa como uma verdade, né? O cara levanta um altar a um Deus e diz que é o dono da terra. Veja que mentira. Primeiro, um novo argumento que eu apresento para vocês. Vocês acham que um miserável desse chegaria numa terra extremamente politeísta, os caras adoravam vários deuses, aí vem um camarada aqui, o tal do Abraão, depois o Isaac, dizendo que adorava um tal Deus, o único Deus. Chega lá, levanta um altar, dizendo que esse Deus é o verdadeiro, e os caras iam deixar assim. O cara está defamando os outros deuses, dizendo que os outros deuses eram falsos, só o dele era verdadeiro. Ele, um estrangeiro, entra na terra de outro e agora vai menosprezar a cultura, no caso, porque eles adoram outros deuses, né? Se o cara chega, segundo essa lenda mentirosa, né? Chega numa terra de um outro povo que adora vários deuses. Aí o cara vem dizer que o Deus dele é o verdadeiro, pessoal. Que os outros são falsos. As terras não é nem dele, ele entra na terra dos outros e vem agora impor a sua vontade, o seu modo de ver, segundo a sua crença de que ele era adorar um Deus verdadeiro e os outros adoravam um Deus falso, deuses falsos. Você acha que há possibilidade disso? Esse camarada perdeu o pescoço, pessoal. Como é que o cara chega na terra de reis e vai enfrentar reis? No caso, com a sua adoração, que ele disse é a verdadeira aqui.
Segundo essa mentirada, né? Que eu estou dizendo, segundo a perspectiva dos cristãos, que acham que esse povo aqui era monoteísta. Que Abraão nunca foi monoteísta, nem seus filhos, tudo politeísta. Vocês acham que esse povo ia chegar em terras politeístas, ia impor o seu Deus monoteísta a um povo politeísta? Esse povo ia enfrentar os reis, que eram politeístas? Fala sério, rapaz, você acredita numa história dessa? Vá tomar remédio, que você é um doente, um demente, acreditando numa conversa dessa. E foi assim que começaram a encher de terra os seus poços, que tinham sido todos abertos pelos criados do seu pai Abraão. Por fim, o rei Abimeleque, veja, por fim, o rei Abimeleque, esse Abimeleque, não vou entrar em detalhe porque eu fiz um texto em especial falando sobre essa história de Abraão lá no palácio de, de Faraó e no palácio do rei Abimeleque, certo? Então não vou me prender muito a essa questão. Vamos lá. Por fim, o rei Abimeleque resolveu pedir-lhe que deixasse o país. Veja, o rei Abimeleque, como viu que Isaac estava grande, riquíssimo, disse que foi lá e resolveu mandar Isaac sair do país dele. É melhor que nos deixes, porque te tornaste muito mais rico e poderoso do que nós próprios. Gênesis capítulo 26, 12 e 26. Gênesis capítulo 26, versos 12 e 16. Tá vendo, pessoal? O camarada chegou lá, começou a crescer, a plantar, tal, e disse que começou a ficar rico, muito rico. Ficou mais rico que o rei da terra, que era o rei Abimeleque, um filisteu. No caso, Abimeleque aqui é rei de Gerar, né? Então ele chegou aí nessa terra aí, disse que ficou riquíssimo da noite pro dia. E o rei disse que viu ele assim tão poderoso, tão cheio de riqueza, disse que olha, do jeito que tá, é melhor você se separar da gente. Você tá muito rico, muito mais rico que a gente. Fala sério, você acredita numa história dessa? Você é criança, é? Você é retardado, é? Para acreditar numa história dessa? A riqueza de Isaac se forma quando este vai habitar entre os filisteus. E estando nessas terras, usa do mesmo truque de Abraão, seu pai. Engana o rei Abimeleque ao dizer que Rebeca era sua irmã. A história é a mesma. Né? O Isaac diz que o pessoal lá fica tarando a mulher dele, a Rebeca. O rei Abimeleque ia dar uma furada com Rebeca, queria transformar ela numa concubina, né? A puta. E esses reis sempre eram casados, né? Esses reis tinham duas, três, quer dizer, duas não, várias mulheres. Ou seja, o texto quer dizer que Abimeleque ia transformar Rebeca em uma de suas putas particular, as concubinas. Tá entendendo? Aí sim, aí esse mesmo truquezinho que Abraão fez lá com o rei do Egito e com o Abimeleque de seu tempo, o Isaac faz a mesma coisa agora com esse rei, Abimeleque agora no tempo de Isaac. Diz que finge que a Rebeca é a irmã dele, quando na verdade é mulher. Aí o rei que tarou ela e queria ter ela, aí faz a minha presepada, aí descobre que não é, aí começa a dar um monte de presente para Isaac. Aí o texto diz que ele ficou rico. Ou seja, em suma, pessoal, o que é que o texto quer dizer? O texto quer dizer que esse Deus mentiroso estava abençoando eles. Mas como era a bênção desse Deus? Usando de truque, de falsidade e de mentiras. Portanto, a sua riqueza não vem de herança deixada por Abraão. Tá entendendo, pessoal? A riqueza que o texto nos mostra que esse Isaac teria, se fosse verdade, ele não precisava estar plantando, fazendo essas bobagens todas, fingindo que sua mulher era sua irmã, com medo de tomarem ela dele, da mesma forma que Abraão também não podia, se Abraão fosse tudo isso, esses mentirosos falam, também não precisaria estar fingindo que sua mulher não era sua mulher. E esse Isaac, como era herdeiro de Abraão, teria herdado toda a riqueza de Abraão. Mas não. Diz que foi fazer o mesmo truque lá com Abimeleque. E se tornou rico por causa disso. Portanto, a sua riqueza não vem de herança deixada por Abraão, porque Abraão não tinha porra nenhuma. E muito menos de bênçãos de Yahvé. Ela vem de roubo e enganação, pessoal. É assim que Abraão supostamente enriquece nos textos.
E é assim que o miserável do Isaac também enriquece, com enganação. Pega a mulher, finge que é irmã, aí os trouxas diz que tem que estar nessas suas irmãs, que são suas mulheres, aí começa a dar presente para eles. Que rei, veja, que rei deixaria um estrangeiro que enriqueceu em suas terras partir assim? Porque nós vimos, né? Que o rei Abimeleque, nesse caso, disse que o Isaac ficou tão rico que ele, não, tá bom você se afastar da gente, você está muito rico, você está muito poderoso. Imagine, vocês acham que um rei deixaria um estrangeiro entrar em suas terras, se enriquecer, dessa forma como diz que o Abraão, o Isaac se enriqueceram, e depois deixar ele partir assim, pessoal? Só enquanto mesmo, né? Esse rei seria o primeiro a confiscar, esse rei seria o primeiro a confiscar todos os seus bens, todas as suas riquezas seriam tomadas. Inclusive sua mulher, se fosse agradável ao seu paladar real, promíscuo. Não nada de essa conversinha não. Não, pode ir lá. Pode ir embora, Isaac. Você está muito rico. Você não pode ficar com a gente, não. Vai embora. Ia perder a cabeça. Perdi a cabeça, perdi a mulher. Tanto que ele fingiu, né? Que a mulher não era mulher, era irmã. Já com medo do rei mandar matar e tomar a mulher. Mas a história é tão mal feita que o rei descobre que é mulher mesmo e deixa por isso mesmo. Não entendendo a mentirada da história? Que eles se fingem que a mulher é irmã. Aí com isso imagina que o rei não vai matar eles e deixar escapar. Mas o rei depois descobre e não manda matar, tomar a mulher. Tá entendendo como a história se desfaz? Por quê? Porque isso é lenda. Lenda infantil, ridícula. Escrevê-la-ás nos umbrais de tua casa. Aliás, desculpa, eu pulei aqui, né? O Deus hebreu ainda afirma o seguinte, veja o que o Deus hebreu afirma. Escrevê-la-ás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas, quando Jeová teu Deus te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que te daria grandes e excelentes cidades. Veja que ia dar a eles, né? Grandes e excelentes cidades que não edificastes. Que não edificastes. E casas cheias de todas as boas coisas, casas que não encheste, cisternas cavadas que não cavaste. Tá vendo, pessoal? Vinhas e olivais que não plantaste, e comeres e te fartares, guardar-te, não te guardar-te, guarda-te, né? Deixa eu ver. Guarda-te, de não te esqueças de Javé, o Javé que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Deuteronômio capítulo 6, versos 9 a 12. Veja, pessoal. Estão vendo como é que o texto vai se desmontando? E desmontando a falácia do arqueólogo? Veja que aqui o Deus hebreu diz, vou repetir, escreva lá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, quando Jeová teu Deus te introduzir na terra que prometeu com juramento a teus pais. Que terra é essa, pessoal? A terra de Canaã. E prometeu aos teus pais. Quais os pais? Abraão, Isaac e Jacó. Esses pais, patriarcas, né? Dessa mítica historinha dos hebreus. Então, ele disse que prometeu introduzir eles nessas terras, né? Prometeu com juramentos a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria grandes, que o Deus prometeu, o Deus hebreu prometeu, grandes e excelentes cidades. Grandes e excelentes cidades. Que os hebreus que estavam adquirindo não tinham edificado essas cidades. E as casas cheias de coisas boas. Cheias de coisas boas, pessoal. Casas cheias de coisas boas. Casas. E essas casas foram eles que fizeram? Foram eles que compraram? Veja o que, é que o texto diz. Casas que não encheste com essas coisas boas. E cisternas cavadas. E cisternas cavadas.
Foram eles que cavaram, pessoal. E como o arqueólogo disse, quem cava uma cisterna se torna dono da terra, né? Assim que ele fala lá naquele videozinho dele, que Abraão saiu cavando buraco, aí ele se tornava dono da terra. Que ali é uma prova de que ele é o dono da terra, porque ele cavou um buraco. Aí levantou um altarzinho lá pro Deus dele. Ah, não, ele agora é o dono da terra, porque ele levantou um altar. Mas aqui o texto diz que os hebreus se tornaram donos de terras que eles não tinham comprado porra nenhuma, que os hebreus não tinham cavado cisterna nenhuma. Era... Então, como é que esse pessoal cavou cisterna e se tornaram dono de cisterna por meio dessas aquisições que ele disse que era a praxe da época por meio de documentos? Que não é nem lá de Canaã, era lá da Babilônia. Aí, cisternas cavadas que não foram eles que cavaram. Vinhas e olivais que eles não plantaram. Estão vendo? Mentirada. Estão vendo? Os hebreus ocupariam terras às quais eles nunca tiveram posse. Eram simplesmente chegar lá, roubar, matar todo mundo e tomar as terras, pessoal. Não é nada de comprar terra nenhuma, não. Era assim é assim que o texto nos mostra, e era assim que se adquiriam terras, por meio de saques, de roubos e matanças. Não era comprando terra. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes. O Deus hebreu falando isso em Josué capítulo 4, versículo 13, viu, pessoal? Eu vos dei, o Deus hebreu falando para os israelitas que ele tinha dado aquela terra, então eles não compraram porra nenhuma, em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes. Lembre-se que o arqueólogo fala lá que Abraão ia, cavava um poço, ali criava uma cidade, e a cidade de quem era? Aí ele joga essa pergunta, a cidade de quem era? De Abraão. Veja que mentira. Aí os bobos acreditam, os bobinhos acreditam nesse papo dele. E os textos, como eu digo, é a Bíblia que mostra claramente que esse camarada aí só solta falácias. E os bobos acreditam. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Tá vendo, cristão? Entenderam? O Deus hebreu está dizendo que os hebreus nunca tiveram nada, só passaram a ter terras, casas e lavouras depois que eles mataram os povos que tinham tudo isso. E ainda temos a declaração de Jacó, em que fica evidente que ele não herdou nada de Abraão. Abraão não era rico? Não tinha furado buraco, comprado terras, levantado altar, e com isso ele não era prova de que ele adquiriu terras lá dos cananeus? Então, o que nós temos de entender? Que quando Abraão morresse, o Isaac herdaria todas essas riquezas de Abraão, né? E não precisaria estar fazendo aquelas coisas que Abraão fez. Mas nós vimos claramente que ele fez a mesma coisa, dizia que aquelas coisas que ele fazia que os tornava rico, certo? Aí essa mesma presepada nós vamos ver com Jacó. Veja, o hebreu mais rico desses contos, que é Abraão, pelo contrário, eu vou repetir, e ainda temos a declaração de Jacó, em que fica evidente que ele não herdou nada de Abraão, já que Abraão era rico, ele tinha de herdar alguma coisa, esse Jacó. E Jacó era filho de Isaac. Então, aquilo que Abraão deixou, Isaac herdou. E, por conseguinte, aquilo que Isaac deixou seria herdado por seu filho, que era quem? Jacó e Esaú. Certo? Então, esse hebreu que era o mais rico de todos, que era o Abraão, desses contos, pelo contrário, teve que matar e roubar, como todos os hebreus fariam mais tarde, pessoal. O Jacó, que deveria ter herdado toda essa riqueza, ele mostra que ele teve que matar, roubar, para ter alguma coisa. Como todos os hebreus fariam mais tarde quando invadissem as terras dos cananeus, de acordo com suas lendas. Vejam o que é que ele diz, olha. O miserável do Jacó. Eu dei-te em herança a belíssima terra de Siquém. Isso aqui em Gênesis 48, 20. Esse miserável de nome Jacó,
ele reúne lá seus filhos e começa a falar um monte de bobagem, entendeu? Que diz que ele está perto de morrer e tal, aí pede que José, quando ele morrer, leve ele lá para a terra dos seus pais, que é para ele ser enterrado lá naquele pedaço de terra que Abraão teria comprado. E isso mostra que eles não tinham terra porra nenhuma, a não ser esse terreninho lá que, que o Abraão supostamente teria comprado, que serviria somente de túmulo para eles. Então, esse miserável Jacó fala nessa questão e, e abençoa seus filhos, né? No capítulo 49, começa a abençoar todos esses 12 filhos que ele tinha. E nesse verso em especial, o capítulo 48, verso 20, ele diz o seguinte: eu dei-te em herança a belíssima terra de Siquém, que é muito melhor do que a que caberá aos teus irmãos. Porque essa terra aqui está dizendo que tinha dado para um dos filhos dele. E está dizendo que essa terra é muito melhor que a dos outros irmãos. Certo? Olha, eu dei-te em herança a belíssima terra de Siquém, que é muito melhor do que a que caberá aos teus irmãos. Que caberá aos teus irmãos. Os irmãos não têm porra nenhuma de terra. Entendendo? Mas ele estava deixando essa terra para esse, vocês vão conferir quem é, no capítulo 41, verso 20. Ele está dizendo que deixou essa terra, que era muito melhor, que ia caber aos outros irmãos dele. Ou seja, os irmãos não tinham terra nenhuma. Os irmãos desse filho de Jacó, tá entendendo? É isso que eu quero dizer. E que eu tomei, veja como foi que ele disse que adquiriu essa terra, que ia ficar como herança. Pessoal, quando se fala em herança, eu fiz um vídeo que fala essa questão de herança, certo? Tá, na verdade, eu mostro essa questão da herança para provar que na Bíblia não tem essa história de promessa da pessoa viver eternamente na terra, como tem algumas religiões que falam que vão herdar a terra, vão viver para sempre aqui na terra. Então eu mostro que isso não existe com base em textos que mostram essa questão da herança, certo? A herança diz respeito a terras, certo? Então o miserável que quando fala que eu dei-te em herança a belíssima terra de Siquém, ele está dizendo que ele estava morrendo, estava passando para esse filho dele. Então ia ficar como herança, tá entendendo? Então ele está dizendo que estava deixando essa terra de Siquém para um desses filhos e que essa terra que estava deixando para esse filho era melhor que as terras que os outros filhos iam ter. Entendendo? Que os filhos iam ter. Mas como é que os filhos iam ter essas terras, pessoal? E que ele estava passando essa terra para um desses filhos dele. Veja como era. E que eu tomei com a minha espada os amorreus. Estão vendo como foi que ele adquiriu essa terra? Ele não herdou de Abraão, que disse que era riquíssimo, que saiu comprando terra. Não. Ele foi e adquiriu com meio de espada, pessoal. Foi lá, matou e tomou a terra. De quem, pessoal? Dos amorreus. Quem são os amorreus, pessoal? Os cananeus. É um dos povos cananeus. Tá entendendo? Aí, como foi que ele comprou terra? Que aquele arqueólogo disse que ele comprou terra e foi passando para os seus filhos como herança. Matando, roubando. E que eu tomei com a minha espada. Como é que você toma algo por meio da espada, pessoal? Matando outras pessoas, pessoal. Não era assim. Não é isso que eu venho dizendo para vocês? Que os povos naquela época adquiriam terras assim, matando e roubando outros. Do mesmo modo, nessa lenda de Abraão, de Isaac e de Jacó, essas supostas aquisições que eles dizem ter tido eram assim. Eu dei-te em herança a belíssima terra de Siquém. Se vocês verem, prestar atenção, a terra de... Eu vou mostrar aqui novamente, eu acho. Eu acho que eu vou mostrar aqui mais embaixo. Que a terra de Siquém tinha dono. E mostra como foi que eles adquiriram. Acho que até fiz até um texto, acho, se não me engano, e já até publiquei, que fala essa questão de Siquém, terra de Siquém. A terra de Siquém é porque eles relacionam a terra com o dono da terra, entendeu, pessoal? Esse Siquém aqui, quando diz terra de Siquém, esse Siquém que é o dono da terra, tá entendendo? Então a terra leva o nome do dono, né? Então a Bíblia mostra que esse Siquém era um maioral cananeu e havia nessas terras que ele vai levar seu nome, certo? Aí, deixa eu ver se eu vou falar aqui. Eu acho que sim. Então não vou adiantar novamente, não. Certo? Então essa passagem nos mostra como é que os hebreus conquistaram suas terras. Como é que eles iriam conquistar suas terras, né?
por meio do uso das armas, da mesma forma que os portugueses, ingleses e tantos outros povos mais próximos de nós conseguiram as terras, matando, roubando pessoas inocentes. Eram inocentes, repito, eram pessoas inocentes, não importa o que eles faziam em suas terras, né? Não sou eu que vou dizer que um africano, a forma como eles vivem ou como eles vivem suas vidas, seja certo ou seja errada. E nem eles podem dizer a mim que a minha forma de agir seja certo ou seja errada. Mas isso não me torna mais justo e nem menos justo que eles. E nem aquilo que eles fazem ou deixam de fazer vão deixar eles mais justos ou menos justos do que eles são. Tá entendendo? Não vem com essa história não com uma questão de cultura, dizer que tem culturas que devem ser exterminadas porque são prejudiciais, certo? Não é assim que se avalia o que é certo e o que é errado. Temos ainda uma outra passagem que desmonta a falácia de que os hebreus eram ou se tornaram fazendeiros de terras, como bem vimos ser declarado pelo teólogo, o pastor e arqueólogo. Vocês devem se lembrar que, de acordo com a lenda bíblica, os hebreus, enquanto moram em Canaã, esta terra é atacada por uma severa fome. Estão lembrados? Não é por causa dessa fome que os miseráveis dos hebreus saem de Canaã e vai parar lá no Egito? Obrigando Jacó, botei os Jacó, na verdade os filhos, obrigando os filhos de Jacó, né? E seus filhos buscarem abrigo e comida no Egito, na época que José supostamente teria se tornado governador. Esse relato nos diz que os egípcios teriam comprado todas as terras dos habitantes de Canaã, pessoal, pois eles não teriam mais nada para oferecer aos egípcios em troca de comida. Vejam, espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer, viu? Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, porque o tal do mentiroso não previu sete anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria? E se você ver, isso é mentira, né? Por quê? Ele não previu porra nenhuma. Porque segundo a lenda bíblica, a fome, ou seja, seca, fartura, essas coisas, eram tudo proveniência do Deus hebreu. Então, o Deus hebreu não previu porra nenhuma. Foi ele que produziu os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. Porque a Bíblia diz que é ele que traz a guerra, que traz a paz, que traz a fome, que traz a peste e que traz as doenças. Tá entendendo? Lembre-se que lá quando o tal do Davi peca lá, segundo essa mentirada, quando ele manda fazer um tal do censo, o que é que o Deus hebreu diz? Oferece para Davi 3 opções dele pagar o pecado dele. Peste, aí ele diz, 3 anos, ele diz lá a quantidade de tempo, né? Que são 3 situações. Davi ter de enfrentar a peste, no caso seria doenças, a guerra, ou seja, o Deus hebreu ia suscitar inimigos para que fossem e lutassem contra Davi, e seca, tá entendendo? Ou seja, o Deus hebreu é ele que controla essas situações, porque o Deus hebreu é visto nas passagens bíblicas como o fazedor do bem e do mal. Os hebreus não viam o seu Deus, os hebreus viam o seu Deus nessa dualidade. Ele fazia tanto bem quanto mal. Então essa seca aí que diz que o mentiroso do José previu, na verdade não foi previsão porra nenhuma. O Deus hebreu simplesmente disse que ia trazer isso lá para o Egito e passou essa mentirada lá para o tal do José. Eu estou aqui falando do texto, pessoal, não estou dizendo que essa bobagem toda existiu, né? Estou explicando que as passagens bíblicas nos dizem que a fome, a peste, que é a doença, e a guerra e secas elas eram ações dos deuses, que nesse caso aqui o texto é monoteísta, diz que eram obras de Javé. Abacuque diz que
diz que olhou para Javé e disse que atrás de Javé vinha todas essas bagaçadas todas. Era fome, peste e miséria. Tá entendendo? Porque o Deus hebreu é visto como o causador do bem e do mal na cultura hebreia. Não existe negócio de demônio que causa o mal nas pessoas, certo? Como na visão dos cristãos, certo? Que o demônio, o diabo, na cultura hebreia, é visto de uma forma totalmente diferente, certo? O diabo é mais tipo, um agente e passivo dos deuses. Dessa forma, ainda que por todo o mundo a fome apertasse as populações, José pôde abrir os postos de armazenamento. Isso aqui é o texto bíblico falando, pessoal. Dessa forma, ainda que por todo o mundo aqui é aquele mundinho que eles conheciam, a fome apertasse as populações, José pôde abrir os postos de armazenamento e vender tudo que havia de mantimento aos egípcios. Veja, vender aos egípcios. E até mesmo aos que das terras próximas vinham ao Egito comprar provisões. Ou seja, o texto está dizendo que quando veio essa miséria toda de 7 anos, 7 anos se passaram de boa fartura e veio 7 anos de miséria, os egípcios, que moravam no Egito, é óbvio, e ali nas redondezas, passaram a se dirigir a esse tal desse governador que era José, e ele passou a vender os mantimentos, já que ele disse que passou 7 anos estocando, né? Uma outra mentira, né? Que isso aí era coisa que os egípcios mais faziam, é isso, não precisava de porra nenhuma de governador hebreu explicar uma coisa óbvia que já se fazia há milhares de anos no Egito, certo? As coisas que eles mais faziam era isso mesmo, ter seus silos onde eles guardavam seus mantimentos quando vinham aquelas farturas lá das cheias do Egito, do rio Nilo. Qualquer iniciante de história sabe dessas questões do Egito ali. Então não foi Deus nenhum que falou essa bobagem de José orientar os egípcios a guardar mantimentos numa época e estocar alimentos em armazéns para que quando viesse seca eles não passassem fome. Isso não tinha novidade nenhuma como uma orientação divina de um tal Deus verdadeiro. Mentira. Certo? Bom, então diz que todo mundo ficou passando fome e correram lá para o Egito. Não só os egípcios, como também, veja, o texto diz, olha, os egípcios e até mesmo aos da terra próxima vinham o Egito. Quem eram as terras que estavam próximas do Egito, pessoal? Quem eram? Os cananeus. O pessoal que morava nas terras cananeias. Ou seja, o texto está dizendo aqui que egípcios e cananeus se dirigiram a José ou ao Egito em busca de comprar alimentos para sobreviverem. Entenderam? Agora veja o que acontece. Aqui é a própria tradução, pessoal. Aqui é, se não me engano, aqui é a tradução, o livro. Certo? Ela escreve Egito assim, Egipto, certo? O P é mudo, né? Bom, não havia pão. Veja o texto. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. De maneira que desfalecia o povo do Egito. E o povo da onde, pessoal? Veja aqui, olha. Certo? O povo do Egito e o povo de Canaã. Por causa de quê, pessoal? Da fome. Da fome. E quem é que estava lá em Canaã, pessoal? Quando aconteceu essa miséria toda dessa fome? Estava lá em Canaã os hebreus. Os 12 filhinhos de Jacó estavam lá. Os descendentes de Abraão e de Isaac estavam lá. Tudo passando fome. Os 11 filhos, né? No caso de Jacó, estavam lá com o velho, tudo passando fome. Só José, que tinha esses poderes mágicos, né? De ouvir o Deus hebreu e ver o que é que ele queria, e foi privilegiado a estar lá no Egito. Segundo a Bíblia, diz que foi uma provisão do Deus hebreu para salvar a descendência. Mas isso é mentira, como nós já dizemos. Por quê? Porque foi o Deus hebreu que disse que produzia essas coisas. Como é que ele providenciou uma salvação para para o povo hebreu? Era mais fácil ele não ter produzido a seca, não é isso? Você não queria prejudicar os hebreus. E o texto, vocês podem ler, o Gênesis, com relação a essa história de José, diz que o Deus hebreu
fez com que os irmãos dele, de José, criassem esse ódio por ele para que fizesse com que ele fosse vendido como escravo e fosse parar no Egito. Aí ele lá no Egito, na condição de governador, poderia, na posição que estava, salvar a raça hebreia da grande fome que estava vindo, que era 7 anos de fome. Está entendendo? Então, pelo texto, o texto nos diz que o Deus hebreu previu essa fome e o tal do sonhador José interpretou essa grande miséria que ia acontecer e, com isso, se tornou governador, quando descobriu esse sonho lá de Faraó, e pôde salvar a sua raça, seu povo. Mas, repito, isso é mentira, porque a Bíblia diz que a fome, a seca, a miséria são obras de Javé. Então, não previu nada. O Javé foi que produziu isso. Então, como é que ele produziu isso e disse que está fazendo aqui, levando José para lá, para preservar o povo de Israel? Está entendendo? Se a seca, a fome e a miséria, como eu disse, os hebreus viam como obra de Javé. Está entendendo, pessoal? Historinha de criança mentirosa? Bom, então nessa questão, pessoal, nós estamos vendo que o povo do Egito, veja, o povo do Egito e da terra de Canaã, como eu grifei, né? O povo do Egito e o povo de Canaã, por causa da fome, se dirigiram a José. E quem é que estava no Canaã nessa época aqui? O Jacó, o velhinho Jacó, certo? Está com 100 e poucos anos. E os seus 11 filhos estavam lá, tudo passando fome. Veja o que é que o relato nos diz agora. Então José arrecadou todo o dinheiro que achou na terra do Egito. Veja, arrecadou todo o dinheiro. E na terra de Canaã, ou seja, não foi só o dinheiro dos egípcios que ele pegou também o dinheiro, esse tal desse dinheiro que aqui fala, né? Dos povos de Canaã, certo? Pelo cereal que compravam, ou seja, os egípcios e os cananeus iam a José e ele dava em troca dos cereais, da comida, ele pegava moeda, certo? Dinheiro, pelo cereal que compravam e recolheu a casa de Faraó, ou seja, o dinheiro, né? Que ele recolhia e dava em troca o cereal, a alimentação para esses povos, egípcios e cananeus. Ele recolhia dinheiro, moeda, para os cofres do faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro, veja, tendo sido acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, tá vendo, pessoal? Tendo-se acabado o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foi o que aconteceu. O povo não tinha mais dinheiro, pessoal, para ir comprar nada lá na terra do Egito. Nem os egípcios tinham mais dinheiro e nem os cananeus tinham mais dinheiro. Isso caso, inclusive, o tal dos 11 filhos de Jacó, certo? Já não tinham mais dinheiro para comprar, certo? O que acontece? Comprar esses mantimentos. Aí foram todos os povos cananeus e os egípcios, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença, por quanto o dinheiro nos falta, ou seja, acabou o dinheiro, não tinha mais como ele comprar. Aí foram lá ver o que ele ia fazer. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Ou seja, acabou o dinheiro, agora eles tinham de dar o quê? O gado em troca de comida, em troca de cereais. E antes eles estavam dando em troca dos cereais. Estava dando moeda, né? Estava dando dinheiro. Como o dinheiro agora acabou, José agora estava pedindo os bens que eles tinham em troca desses cereais, dessa alimentação. Em troca de vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado, ou seja, o pessoal começaram a dar o gado que tinha, ovelha, né? Ovelha, bode, jegue, cavalo, coisa desse tipo, certo? Em troca de alimento. Então trouxeram o seu gado a José. E José lhes deu pão em troca de cavalos. Olha lá o que eu falei. De cavalos, de rebanhos, de gado e jumentos. E o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado.
percebam que a situação não foi só com os egípcios, foram também com os cananeus. Então, quer dizer o quê? Que os cananeus, os povos cananeus passaram a vender seus gados em troca de alimentos, certo? Agora veja a terceira fase dessa miséria que estava assolando o povo lá. Vocês viram, a primeira fase foi que a fome apertou, eles começaram como eles tinham dinheiro, começaram a comprar esses mantimentos para se sustentar lá no Egito. Segunda fase, o dinheiro acabou, não tinha como comprar, foi o que eles fizeram, por sugestão de José. Tinham que vender seus gados em troca desse alimento. Terceira fase, o que foi que aconteceu? Acaba dinheiro, acaba gado, então não tem dinheiro para comprar e não tem gado para trocar pelos alimentos. E agora, o que é que vai fazer? Vamos ver agora a terceira fase. Fim daquele ano, foram José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor, que é José, que se acabou totalmente o dinheiro. Isso aí nós já sabemos, né? Que já estavam vendendo, já estavam trocando o gado que tinham pela comida. É óbvio que o dinheiro já tinha acabado. E meu senhor já possui os animais, ou seja, está dizendo que o José já tem todo o dinheiro que eles tinham, já tem todos os animais que eles tinham. Nada mais nos resta, José, diante de meu senhor, senão o nosso corpo, ou seja, não tinha mais nada, só tinha o corpo e as suas terras. Estão entendendo, pessoal? E agora, vou fazer o quê? O que é que se faz quando a pessoa precisa de algo, né? Mas não tem dinheiro, não tem bens para trocar, só tem sua vida, no caso seu corpo, e suas terras. O que é que vai acontecer, pessoal? Porque esses aqui tinham um corpo ainda, né? Tinha o corpo e alguns tinham, além do corpo, tinha as terras. O que é que vai acontecer? E aqueles que só tinham o corpo, pessoal? O que é que ia acontecer com esses que só tinham o corpo? Os que tinham o corpo e tinham a terra, podiam ainda ficar com o corpo, né? E, é, é, e, e se dispor de suas terras, certo? Vamos ver o que é que vai acontecer agora nessa situação. Porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Perceberam? Na falta de dinheiro, na falta de bens para trocar por alimento, os caras só tinham o corpo e as suas terras, o que é que ele ia fazer? O corpo aqui, na realidade, seria, na verdade, a força de trabalho, certo, pessoal? Então, se o cara que só tinha o seu corpo, ou seja, só a força de trabalho, o que é que ele ia fazer? Se vender como escravo. Não era a coisa mais comum naquela época? Quando você não tinha meio de sustentar e se vender como escravo? Ou quando você devia a alguém não é se vender como escravo? Então, o texto nos mostra que foram três fases que esses povos lá, Canaã, os povos de Canaã e os egípcios passaram. Entendendo? E essa última foi mais severa, em que eles não tinham mais nada para vender e obter esses alimentos. Então passaram a se vender como escravos e a vender suas terras. A quem? Ao Egito. Então o texto quer nos dizer o quê, pessoal? Que o Egito, nessa época, passou a dominar todos os povos de Canaã. Aquelas terras não eram mais deles, eles se tornaram tributários ou escravos do Egito. E não é isso que a história nos mostra, pessoal. Que aquela região ali não eram de posse dos egípcios, não eram eles que deviam tributos aos egípcios? Estão entendendo? Essas historinhas aqui, eles misturam realidades com ficções, com ficção. Essas histórias bíblicas, ele sempre pega um enredo, partes de um enredo real e mistura com as mentiradas dele, de Deus, essas coisas do tipo, tá entendendo? Então, mas ainda não terminamos a nada dessa questão, viu? Eu só quero que vocês entendam o quê? Que as terras dos cananeus não eram mais dos cananeus, eram dos egípcios. No caso do Egito, o faraó, né? Porque havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Mas, pessoal,
O texto está dizendo aqui que só foi, fala aqui, a terra do Egito. Mas você acha que foi só a terra do Egito? Se todo mundo estava passando fome ali. E o texto nos mostra que os cananeus, na mesma situação que os egípcios, estavam indo lá atrás de alimento, que faltou dinheiro para eles comprar alimento, começou a trocar alimento pelos gados que eles tinham. Depois mostra que eles não tinham mais nada disso e passaram a ter somente os corpos e suas terras. Só foi os egípcios que fizeram isso? Não, tanto os egípcios como os cananeus fizeram. Tá entendendo? Assim comprou José toda a terra do Egito, não só a terra do Egito, uma terra dos cananeus. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, por quanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. E nós sabemos que a situação era a mesma, porque o miserável lá do Jacó, quando o bicho apertou, ele mandou os filhos voltarem lá para o Egito para ver se trazia mantimento. Tá entendendo? Então o negócio apertou para todo mundo. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Perceberam? O tal do José escravizou ao povo. Ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. De uma extremidade à outra da terra do Egito. Ou seja, todo mundo se tornou escravo do faraó. Certo? Todo mundo aí, sim, inclui os cananeus, viu, pessoal? Somente a terra dos sacerdotes, veja, como sempre, né, pessoal? Como sempre, né? Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, ou seja, José só não comprou as terras dos sacerdotes. Por quê? E nós sabemos, pessoal, que quem mandava nessas sociedades, quem era? Até hoje, quem manda é esses camaradas, esses religiosos. Quem é que mandava no povo nessa época? Reis e sacerdotes. Ou seja, a classe, né? Quem era a classe dominante? A real, a sacerdotal e a de grandes proprietários de terras. Não era assim? Não sempre, não foi sempre assim que as sociedades em parte do mundo se organizavam? Os do topo, os do meio e os de baixo, e os que ficavam abaixo desses? Ficavam abaixo desses? Então aqui está mostrando os privilégios da nobreza e da classe sacerdotal. Ou seja, não pagavam nada, viviam desses miseráveis, né? Como sempre, né? Carnaboia, somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra, lógico. Os caras tinham autoridade. Eram eles que previam essas misérias todas, de seca, de não seca, né? Os faraós viviam a muitas das supostas visões desses sacerdotes servia para nutrir as crenças dos reis, certo? Aí simplesmente o texto quer nos mostrar os privilégios dos sacerdotes. Isso não é só na cultura dos egípcios, na cultura dos hebreus, nós vamos ver lá, como eu já falei em diversos vídeos, mostrando que sacerdote ficava com as melhores partes dos sacrifícios, impondo que as pessoas não poderiam estar oferecendo sacrifício em qualquer lugar, em qualquer parte, tem de ser lá no templo. Por quê? Porque se ele fosse oferecer em qualquer lugar, não tinha como ele pegar a sua parte. E a lei, a mentirosa dos hebreus, dizia que os sacerdotes iam ficar com as melhores partes. Ou seja, nós vamos ver, assim, em pequenos flashes, como era a organização social dos hebreus e quem era que realmente se beneficiavam. Tá entendendo? Então disse a José ao povo, aos egípcios e aos cananeus, é óbvio: eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tende semente, semeai a terra. Ou seja, pessoal, a situação é aquela que eu apontei lá no início. Quem eram os donos das terras, pessoal? Eram os colonos que trabalhavam na terra. Veja que eles vão trabalhar na terra e semear a terra, tá vendo? Eram os colonos que moravam nas terras que eram donos? Não. Quem mandava eram os reis. Os reis que eram os donos das terras, aqueles que moravam, que
semear, plantar lá nas terras, e eram obrigados a dar a porção daquilo que eles produziam aos reis, e nesse caso aqui apresenta o faraó, eles não eram dono de porra nenhuma, quem mandava eram os reis, tá entendendo? Ponto. Essa passagem nos diz tudo isso que eu falei e mais as terras que o tal do Rodrigo Silva disse que era de propriedade dos hebreus, porque eles haviam comprado, é mentira. O texto nos diz que quem comprou as terras, no final das contas, foram os egípcios. Entendendo? Quem comprou as terras dos cananeus foram os egípcios, ou seja, os cananeus não deviam nada aos hebreus. Tá entendendo? Mesmo essa paranoia de dizer que os hebreus compraram lá terras, tá? Aquela maluquice toda, né? Mas mesmo assim, nessa maluquice toda, se nós fôssemos acreditar, veja que o texto nos diz que os verdadeiros donos das terras não eram cananeus porra nenhuma. Eram os egípcios que compraram as terras dos cananeus porque eles não tinham mais o que comer. Tá entendendo, pessoal? Aí ele vai lá e justifica, não, ele foi lá, matou os cananeus, porque os cananeus tinham matado, ou que os cananeus tinham tomado suas terras e que não eram deles, mas eram dos próprios hebreus, só estavam só reavendo. Não, o texto nos diz que as terras eram dos egípcios. Então por que os hebreus não foram tomados dos egípcios? Por quê? Ou melhor, não matar todo mundo lá no Egito, por que não ficar nas melhores terras? As melhores terras eram do Egito, por que não ficar nas terras dos egípcios? Veja que os textos nos mostram que enquanto os outros lugares sempre viviam em seca, todo mundo passando fome, o Egito era sempre o lugar onde todos iam em busca de alimento. Então, melhor terra, nessa lenda toda aí, e a história também nos conta, que a terra do Egito, devido àquelas cheias do rio Nilo, eram riquíssimas, né, em nutrientes que serviam para a agricultura. Então, melhor terra para escravo como hebreu ficar era a terra do Egito. E não ele pegar, matar todo mundo, segundo a lenda, que matou os filhos todinhos dos egípcios, os primogênitos, matou todo o exército do faraó, só deixou as mulheres, no caso, né? Que não fossem primogênitas, certo? E os meninos que não fossem primogênitos. Ou seja, a cidade toda desprotegida, porque eles não ficaram por lá? Não, disse que foi a terra de uma terra de Canaã, que era miserável só desgraça. Porque isso é lenda, pois que eles deixaram lá o Egito, pessoal, e foram lá de uma terra lá. Porque isso é mentira, eles nunca foram escravos, como eles dizem que foram lá no Egito. Preste bem atenção no que eu estou falando. Eles nunca foram escravos, como eles dizem nos seus textos que foram no Egito. Entenderam o que eu estou falando? Esses hebreus sempre viveram lá em Canaã. Por isso que essa historinha mentirosa passa a ideia de que eles queriam ir lá para a terra de Canaã. Se isso fosse verdade, você acha que eles iam deixar o Egito para ir atrás de porra de terra de Canaã? Uma terra miserável? Não, eles iam ficar lá no Egito. Não matou todo mundo? Eles não eram mais de 600 mil? Pronto, ali eles dominavam todo mundo, ficavam lá no Egito. Mas não, a história diz que eles partiram lá para passar 40 anos passando fome lá no deserto, para depois entrar lá numa terra de Canaã. História de gente boba acreditar numa história dessa. Entendeu, pessoal? Então, as terras eram dos egípcios. Os cananeus não deviam nada aos hebreus. Então, quando eles inventaram essa devassa toda aí, matar todo mundo, eles não foram matar os egípcios todos, tomar as terras. Que as terras, segundo a lenda aí, eram dos egípcios. Bom, note que as passagens acima nos revelam que os egípcios e cananeus tiveram que entregar suas terras para a coroa egípcia, em troca de alimentos. Dessa forma, entendemos que, de acordo com a lenda bíblica, os cananeus sequer tinham mais terras. Como propriedade deles, tudo se tornou posse de Faraó. Assim, vemos que os cananeus não venderam terra nenhuma aos hebreus, mas sim aos egípcios. Eram os egípcios que eram os donos das terras cananéias e não hebreu algum. Portanto, a falácia de que os hebreus estavam tomando terra dos cananeus porque lhes pertenciam não se sustenta nem mesmo dentro das narrativas. Sem falar, pessoal, que os escritores hebreus afirmam que as personagens de seus contos são peregrinos em terras estrangeiras. Só essa declaração desmente o argumento falacioso de que eles se tornaram fazendeiros
e proprietários de terras cananéias. Os hebreus, portanto, se declaram como nômades. Você já viu o povo não possuir terra em canto nenhum? Só um ignorante, alienado, tapado que vai achar que entre nômades de uma época tão primitiva como aquela poderia haver pessoas proprietárias de terras, ainda mais em terras de estrangeiro. É óbvio que essa história de os egípcios e cananeus terem vendido suas terras ao faraó não passa de lenda, pois sabemos que as terras dos egípcios sempre pertenceram aos faraós. E mesmo as terras cananéias, nessa época, eram de propriedade de faraó, vez que os cananeus eram tributários dos egípcios. A Palestina estava sob controle dos egípcios e não dos cananeus. Lá a tal da história de Meneptah, as cartas eu sempre troco, o Marna, né? O Marna, né? Ali nos revelam, mostra quem é que dominava ali aquela região, os egípcios. E é justamente as cartas de Marna e esses artefatos arqueológicos da Estela de Meneptah, por exemplo, mostra quem é que dominava ali. Se os hebreus se tornariam donos das terras dos cananeus através de compra, segundo essa falaciosa argumentação, e a posse de títulos de propriedade, aqueles que tinham títulos de propriedade dos hebreus, Abraão tinha títulos de propriedade, vai, que absurdo. Os caras vamos lá, os cananeus, não, os babilônios chegaram lá, na terra de Judá, né, que matou todo mundo, né, uma parte deles, né, levaram outra para os escravos. Aí chegaram lá os hebreus, aqui meu título, aqui é. Aí meu título de propriedade de terra, Nabucodonosor, por que você quer tomar, Nabucodonosor? Meu título de terra, olha. Por que vocês querem tomar? Aqui eu sou dono, aqui. A prova aqui que Abraão deixou aqui pra gente, olha. Olha o nosso título de terra, olha. Olha o nosso altarzinho ali, olha, que Abraão deixou ali pro nosso Deus. Esses são nossos títulos de terra. Olha o poçozinho ali que Abraão cavou ali. Nós somos donos dessa terra, viu, Abraão? Fala sério. Como é que a pessoa cai numa conversa dessa? Como enganosamente afirma o arqueólogo. Então, por que o Deus hebreu afirma que daria aquelas terras aos hebreus por causa da maldade dos cananeus? Entendeu? Já lancei diversos argumentos que provam de forma devastadora que esse arqueólogo e toda a sua conjunto de argumentação é uma falácia ridícula, certo? Esse ponto que eu lanço agora também. Se as terras seriam compradas e esses hebreus teriam títulos de terras, de propriedades, então explique por que o Deus hebreu disse que estava dando aquelas terras por causa da iniquidade daquelas pessoas. Estava dando aquelas terras aos hebreus por causa da iniquidade daquelas pessoas. O que tem a ver a iniquidade das pessoas com o seu direito de posse? Estão entendendo, pessoal? Que mentirada desses caras. Qual a relação entre comprar uma propriedade e a maldade de seus donos? As terras não seriam compradas? Então, para que justificar essa posse em virtude das maldades de seus donos? Que o Deus hebreu disse, eu estou dando essas terras deles aí por causa da maldade deles, viu? Ele ainda diz, não é porque vocês mereçam, não. O texto, eu não botei aqui porque eu fiz um outro texto, não sei se eu já publiquei, que fala que os hebreus eram iguais aos cananeus, certo? Porque o Deus hebreu disse que os hebreus eram tão maus, tão perversos, tanto quanto os cananeus. E quem estava dando aquelas terras, porque os cananeus, segundo essa lenda, né, eram por causa da perversidade dos cananeus, que era maior que a dos hebreus. Mas o Deus hebreu diz que os hebreus e os cananeus eram iguais, só que a maldade dos cananeus era um pouco maior que a dos hebreus. Mas você sabe por que o Deus hebreu fala ali que a maldade dos cananeus era ainda maior? Simplesmente por dois pontos, pessoal. Porque os cananeus eram cananeus e não hebreus, e porque os cananeus adoravam outros deuses. Era nisso que consistia a maldade dos cananeus. Não serem hebreus e não adorarem esse Deus mentiroso do Velho Testamento. Entendeu? Aí a maldade, nesses pontos,
a maldade deles era maior que a dos hebreus. Entenderam? As terras não seriam compradas, então, para que justificar? Então, para que justificar essa posse em virtude das maldades de seus donos? Tá entendendo? Não foi nada comprado, pessoal. Foi, segundo a lenda, o deus hebreu matou todo mundo porque os caras não eram adoradores dele. E passou tudo isso para as mãos dos hebreus. Deixa eu colar aqui o texto, um dos textos. Aí, veja o que é que Deuteronômio fala. Esse é um dos vários textos que eu poderia colocar aqui, certo? Mas veja, é por causa da iniquidade destas nações que Jeová, teu Deus, as desaloja. Tá vendo, pessoal? Que o Deus hebreu estava desalojando. Não foi que eles tinham direito àquelas propriedades, àquelas terras que Abraão tinha comprado porra nenhuma, não. Não, porque segundo a ideia lógica mentirosa, enganosa, falaciosa da Bíblia, eram adoradores de outros deuses. Então, Deus estava aquela conduta deles como um pecado e que eles não eram merecedores de estar naquelas terras por causa disso. Então, eram os hebreus que ele ia dar, porque havia prometido ao mentiroso do Abraão de dar aquelas terras para eles, porque esses povos não tinham ainda alcançado o nível de iniquidade, né? Segundo lá o livro de Gênesis, né? Eu também vou falar dessa questão, que é outra mentira. Mas a questão é, essa maldade que ele fala, que esses cananeus iriam atingir, né? Era com relação a essa questão, porque eles adoravam outros deuses. Adoravam outros deuses e eles não eram, né? Segundo a mitologia desses escritores, não eram cananeus. Não eram descendentes dos cananeus, certo? Então, só aí já desmente a falácia. E qual é a relação de uma pessoa que tem os títulos de posse de uma terra e a maldade de seus donos? Por quê? Justifique esse Deus e tudo a maldade daquelas pessoas. Não estou comprando? Qual é a relação disso? Tá entendendo, pessoal? Não, porque o texto está nos dizendo que os hebreus, o Deus hebreu ia mandar esses hebreus matar aquelas pessoas por causa de sua maldade. Tá entendendo? Que era não adorá-lo, né? E um dos argumentos mais fortes que é falácia de Rodrigo Silva, sem muito esforço, é o fato de que aquelas terras eram terras de reis, como eu já disse. E como sendo terras de reis, nenhum rei vai vender terra e ficar sem nada. E havia um rei pegar, vender suas terras e ficar sem nada? Porque nós sabemos que a promessa do Deus mentiroso era dar do Egito, as terras seriam dadas do Egito até o rio Eufrates. Ou seja, os hebreus iam comprar as terras todinhas dos reis, era? Eles iam morar? Eles e seus povos. Os hebreus iam lá comprar, ficar e iam botar o povo tudo para fora. Porque tinham comprado tudo. Fala sério, rapaz, vai se tratar. Como é que você acredita numa mentira dessa? Reis não vendiam suas terras em troca de moedas, numa época tão primitiva como essa. O bem mais precioso que havia naquela época eram terras. Você acha que todos os reis de Canaã venderiam todas as suas terras para os hebreus? Eles morariam onde? De que as vendessem? Eles morariam onde depois que as vendessem? Elas por aqui. Me digam onde é que eles iam morar? No céu, era? As terras que Rodrigo Silva disse que os hebreus compraram eram toda a extensão de terras que ia do Egito até o rio Eufrates.
Quer dizer, os reis teriam que vender todas essas terras e em seguida teriam que ficar mendigando por terras para morar. Ou seja, os reis se tornariam peregrinos, né? Tornariam peregrinos, como os hebreus eram anteriormente. É uma piada, né? Isso é uma piada, rapaz. Para você ficar rindo. A pessoa lançar um argumento ridículo desse, as pessoas acreditarem. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Veja, as terras seriam dadas por quem, pessoal? Seriam compradas? Não, seriam dadas pelo Deus hebreu. Por quê? Porque, segundo a mentira bíblica, o Deus hebreu era o dono das terras. Não é ele que diz que é o dono da terra? Então, segundo ele, diz que dá a quem ele quiser. Tá entendendo? Então, dessa perspectiva mentirosa é que os hebreus iam lá matar todo mundo e ficar com as terras, porque o Deus hebreu não faz porra nenhuma, né? Para ele fazer alguma coisa, sempre tem de usar pessoas para fazer alguma coisa. Até para castigar os hebreus, ele usava outras nações. Ele não tinha poder porra nenhuma. Tá entendendo? Aí quando um povo invadia, que era a coisa mais comum, era um povo invadir outro, matar tantos outros, né? Aí o idiota de um hebreu aí pensava, não, foi Javé. Foi Javé que está nos castigando. Foi ele que mandou esse povo aqui invadir, matar nosso povo, tomar nossas terras, tomar nossas mulheres, tomar nossos filhos. Foi Javé. Porque a ignorância do povo imaginava que guerras eram produzidas ao bel prazer dos deuses. Quando chovia bem, eles davam tudo e as suas colheitas eram bem sucedidas, diziam, ah, foi Javé. Estou falando de Javé porque eu estou chamando monoteísta, mas na verdade diziam eram os deuses, tá entendendo? Era Baal, era El, era Asherah e tantas outras misérias que eles adoravam e achavam que eram deuses. Depois fundiu toda essas porcalhadas toda no Deus que eles acreditam hoje ser Javé, o Iavé, certo? Só o ignorante que não sabe dessas coisas, né? O ignorante que persiste em acreditar numa bobagem que é a Bíblia. Bom, aí o Deus hebreu disse: Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, veja, é toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Estão entendendo? A terra toda dos reis iam ser comprados por Abraão, era. Abraão ia comprar todas as terras dos reis, ia passar para os seus descendentes. Fala sério, rapaz. Como é que você acredita numa conversa dessa? Você acreditar numa conversa que um cara desse fala, você está sendo duas vezes infantil. Porque você vai acreditar na mentira da Bíblia, que é uma mentira. As histórias da Bíblia são infantis demais, né? Quando você lê esse livro com seriedade, você só tem que rir, achar graça, de tão infantis que são as histórias. E segundo, você acreditar numa segunda história para tentar explicar essa mentirada por parte desse cara e achar que isso que ele está falando é verdade. Você é uma criança. Você é um bobo. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio, veja, como eu falei, veja a extensão de terras. E já tinha falado, ele disse que o Deus hebreu ia dar o quê? Toda a terra de Canaã. Veja aí, toda a terra de Canaã. Segundo a perspectiva desse arqueólogo, ou seja, Abraão teria comprado todas essas terras, né? Um miserável que não tinha nem um pedacinho de terra para enterrar a velha. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito. Lembrar que eu falei? Desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Veja, que enorme extensão de terra que Abraão teria que comprar, né? Já que eles eram tão direitos, tão honestos, eles saíam comprando terra. Não tá, numa época que todo mundo matava, roubava para adquirir terra, que só os hebreus compravam. Fala sério. E aqui no versículo 18, pessoal, veja que aqui tem um parênteses, certo? Eu não botei todo porque não. Eu cito os textos, vocês podem verificar. É Gênesis 15, 18. Aqui eles vão falar dos povos que estavam nessa faixa de terra. Aí Perizeu,
Perizeu, Jebuseu, Queneu e tantos outros povos. Ou seja, todos esses povos eram povos que tinham reis sobre eles. Ou seja, os hebreus iam comprar do Egito até o Eufrates terras que tinham donos como sendo reis? É uma piada. Só esse argumento já serviria para qualquer idiota entender que isso aí é uma falácia, né? Desse camarada. Mas eu vou apresentar mais ainda. No decorrer desse vídeo aí, eu acho que eu vou citar mais de. Desde o primeiro vídeo, né? Até esse agora. E tem um outro terceiro vídeo que eu vou fazer. Vocês vão ter argumento para encher o caminhão, como diz a história. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Veja onde ele estava pisando é dele. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Veja, se tem sentido uma história dessa, dos hebreus saírem comprando terras. Vale lembrar que o arqueólogo, pelo jeito, não sabe interpretar textos, bem como não conhece sua Bíblia, porquanto o registro bíblico nos mostra que os hebreus sequer conheciam os modos, os costumes e nem as terras dos cananeus, pessoal. Estão lembrados? Como é que um povo que diz que comprou terras desses povos, que viveram, os seus descendentes viveram lá por mais de 100 anos, os caras não sabiam nada desses povos, tá lembrado? Que ele mandou lá, Moisés mandou lá uns espiõezinhos e verificar a terra, para saber como eram os povos, se eram grandes, se eram fortes, se eram fracos, se as suas cidades eram fortificadas, se eram elevadas, se eram baixas, se tinham árvores, se tinham, eram terras boas para plantar, para colher, para comer. Me diga, como é que você compra terra e não conhece a terra que tem? Fale sério. Tanto que no tempo de Moisés e nos dos ladrões que o substituíram, ou que o sucederam, né? Espiões teriam sido enviados para trazer informações relativas às terras e a seus habitantes. Esses cristãos são uma piada, pessoal. Os caras acreditam nos argumentos desse, quando o texto mostra claramente que os hebreus não fizeram nada diferente do que era costume da praxe da época: matar, roubar, assassinar e tomar terras. Era isso que eles fizeram. E essas coisas diziam que eram obra dos deuses, eram os deuses que estavam dando aquelas coisas a eles. Era uma herança dos deuses. Vai estudar, rapaz. Vá ler pelo menos sua Bíblia. Se você é incompetente para entender o que a história lhe conta, vá ler pelo menos sua Bíblia. Sua Bíblia mostra claramente o que é esse Deus hebreu, o que eram esses hebreus. Tenha vergonha, vá ler pelo menos a sua Bíblia. Já que você é preguiçoso, não lê história, não busca se informar em outras fontes, e quando vai atrás de outras fontes não entende porcaria nenhuma e fica falando bobagem, certo? Quando acha um achado arqueológico diz que ali ele está provando que Deus existe e que as mentiradas da Bíblia existem, vá ler pelo menos a Bíblia. Tenha coragem, tá entendendo? Vá fazer um curso de interpretação de texto, pelo menos, então. Já que não entende nem o primeiro versículo da Bíblia, vocês conseguem entender. No princípio Deus criou os céus e a terra, vocês não conseguem entender aquela bobagem. Os 5 primeiros versículos, né? Vocês não conseguem entender aquela bobagem. Vá fazer um curso de interpretação de texto, então. Nela vemos declaração do Deus hebreu, fixando regras de... Eu pulei, né? Eu pulei, eu... Vamos lá. E por fim, uma outra passagem que fuzila a tese mal feita do arqueólogo cristão Rodrigo Silva e seus amigos mal intencionados é a de Deuteronômio, pessoal. Preste bem atenção no que é que eu vou falar para vocês. Nessa passagem de Deuteronômio que eu vou falar para vocês, há a declaração do Deus hebreu fixando regras de combate de guerras, onde os hebreus deveriam matar pessoas para conseguirem mais terras, além daquelas que eles supostamente teriam herdado desde o tempo de Abraão. Estão lembrados? O arqueólogo disse que eles só estavam querendo retomar as terras que eram de direito deles, que Abraão tinha comprado. Estão lembrados?
Mas nesse texto que eu vou mostrar para vocês, o Deus assassino, criminoso, ladrão, que nos é apresentado nessa Bíblia, esse livro fantasioso, fictício, certo? O que tem de verdade na Bíblia o que é que tem de verdade na Bíblia? Alguns nomes, que pode ter, de fato, algumas pessoas ter existido. Os fatos relacionados aos assassinatos que ela diz ter acontecido, certo? Só isso tem de verdade na Bíblia, certo? Essa mentira de Deus. Olha, se a pessoa fosse sincera, uma pessoa de mente sã, jamais poderia admitir que existe um Deus num livro desse que você só vê miséria, só vê derramamento de sangue, só vê putaria. Só isso, rapaz. Você acha que um Deus real, um Deus de moral, um Deus de bondade é incomparável ou imensurável, cederia seu nome para estar registrado numa porcaria de livro desse? Só tem assassinato, crimes contra crianças, contra mulheres, contra outros povos. Você só vê o xenofobismo extremista da Bíblia. É lógico que é tudo mentira, porque depois você vai ver que os hebreus se envolveram com diversos povos, tinham relações com diversos povos, se casavam. Até mesmo estou fazendo um texto, pessoal, que isso é tudo mentira, eles não conquistaram porra nenhuma. Eles não mataram porra nenhuma de ninguém. Até nisso esse livro é mentiroso. Os hebreus não tomaram porra de terra de ninguém. As passagens mostram que eles não tomaram porcaria nenhuma. Eu falo que eles tomaram é para mostrar para os ignorantes que o livro mostra essa aparente tomada das terras dos cananeus em nome dos hebreus, mas não tomaram porra nenhuma, certo? Eles criaram essa fantasia toda, né? Em alguns conflitozinhos que eles tinham ali, um e com o outro, e reproduziram essa lenda toda para dizer que era um povo importante tanto quanto os outros. Iam se igualar a babilônios, a assírios, a egípcios, entendeu? Eles queriam ter os mesmos, vamos dizer assim, valores que esses povos. E um pouco mais, né? Porque eles se colocaram melhores que eles, porque eles adoram um tal Deus e os outros povos eram adoradores de deuses falsos, né? Mas em nada eram melhores aos outros povos, certo? Em nada. Veja a passagem. Mostra que é mentira. Os hebreus não compraram porra nenhuma. Eles foram lá, mataram as pessoas, segundo a lenda, pessoal, certo? Mataram os proprietários, os verdadeiros donos, e ocuparam essas terras, certo? Veja o que é que essa passagem nos diz. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregor-lhe-á a paz. Tem até um camarada, pessoal, que ele chega, né, para enganar o povo, os tolos. Aí ele pega, olha, estão vendo? O Deus hebreu não queria guerra. Ele pegava, mandava a pessoa pregar a paz, certo? Mas se os povos fossem combater, aí ia ter guerra. Só que ele esconde essa parte aqui, pessoal. Olha. Eu vi lá ele querendo refutar uma questão lá de um argumento ateu. Aí ele pega, apresenta esse texto, mas não apresenta. Peraí. Ele só apresenta essa parte aqui, desculpe. Não é que ele não apresenta essa parte. Ele tira essa. Ele apresenta aqui. Veja, quando tinha chegado a uma cidade para combater, apregoar a paz. Ele só bota isso, para dar a entender que os hebreus iam lá e só oferecia paz, né? E serás que, só que o texto não diz só isso, e que não é somente a paz. A, o, eu já expliquei isso num vídeo meu, né? Esse oferecimento da paz tinha um preço para aquele que aceitasse a paz fixada pelo hebreu, certo? O povo que aceitasse essa paz pregoada pelos hebreus tinha que se submeter à condição de escravos, ou seja, tributário. O texto fala que é tributário, que nada mais é o quê? Mas na condição de servo, submisso, de estar pagando tributos. Ia produzir não sei quanto, ia ter que dar essa aos hebreus.
Porque os hebreus seriam os seus senhores, tá entendendo? Escravos. Escravo, a questão é escravo. Ou seja, o que é? Uma pessoa que trabalha e mais de, vamos dizer assim, 90% da sua produção você vai entregar a outro de graça, que não, não moveu uma palha para produzir aquilo. Você é o quê? Trabalha para outro de graça. É o quê? Isso é escravo. Não adianta vir, não, isso é tributário. Escravo é uma coisa. Não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que é escravo na condição dos escravos do Brasil e tal. Era escravo. Mas tem. Como eu já falei, condição de escravo tem condição melhor que outra? Escravo, meu amigo. É inadmissível um Deus que se diz verdadeiro e amoroso admitir a condição de escravo. Não importa o grau dela, se você é ignorante e achar que há níveis de escravidão, não importa o grau de escravidão. É inadmissível um Deus aceitar a condição de escravos a outras pessoas. E será que, se te responder em paz, veja, e te abrir as portas, todo povo que se abrir nelas será tributário. Te será tributário. E te servirá. E te servirá. Será tributário. Você pagará tributos e te servirá. Certo? Eu expliquei muito bem esse vídeo. É nenhum vídeo que eu tenho essa questão, certo? Não vou me aprofundar nessa questão. Eu só estou mostrando que teve um camarada aqui que ele só botou ali até a paz, né? E não. E deixou de colocar essa parte aqui que diz que os caras iam se tornar escravos. Né? Que é essa aqui, se tornar tributário e ia servir. Tem versão que diz que ia ser escravo mesmo. Porém, se ela não fizer a paz, vai. Porém, se ela não fizer a paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. Não era assim que os povos faziam? Sitiar outras terras? Eu já expliquei o que é essa questão de sitiar, né? Sitiar, fazer cerco, tudo isso eu expliquei naquele vídeo. E fala que os verdadeiros objetivos das guerras dos hebreus. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, dizendo o Deus hebreu, né? Que essa terra, que não aceitará a paz, né? Que os hebreus vai apregoar, que em troca eles vão ter de ser escravos deles. E se o povo não quisesse a paz, e com isso, se o povo não queria a paz, o povo queria a guerra. Porque o povo não ia querer ser escravo. Quem é que quer ser escravo? Ninguém. Aí o que é que ia acontecer? Aí o Deus hebreu disse que ia fazer o quê? Olha? Disse que ia pegar, dar na mão deles, dos hebreus, o quê? E o Senhor teu Deus dará na tua mão. Dará na tua mão, e todo homem que houver nela passará o fio da espada. Veja que coisa linda. Isso é Deus, rapaz. É um canalha. Porém, as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti. Tomarás todo o despojo. Como é que a pessoa chama outros seres humanos de despojo? Objetos, meros objetos. Tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Coisa linda. Que Deus maravilhoso. Não vale um. Não vale. Olha, deixa eu ficar calado. Assim farás a. Veja. Aí ele diz que essa questão aqui, como eu falei lá no vídeo, são duas questões que o livro de Deuteronômio aponta, certo? Essa primeira questão é que eles poderiam impor a paz por meio da condição de escravos. Se aquele povo não aceitasse, seria mortos. Eles iam, com a morte dos homens, no caso, né? Pegariam as mulheres, as crianças e os animais, né? Não era isso que interessava? Aí eles dizem, assim diz o texto, assim fará a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. Veja, isso é para eles fazerem com as cidades que estavam longe deles. Que não fossem da onde, pessoal? Das cidades destas nações. Aí eu lhe pergunto, pessoal, que cidade das outras nações que os hebreus deveriam fazer, impor a paz, sob a condição deles se tornarem escravos, e se eles se opusessem a essa condição, eles teriam que matar todo mundo e deixar suas mulheres, crianças e os animais. Pessoal? Eram cidades que não fossem cananeias. E o texto nos mostra, veja, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Eu lhe pergunto, quais foram as terras que o Deus hebreu prometeu aos hebreus? As terras que pertenciam aos cananeus. Do Egito até o rio Eufrates. Não foi isso que nós lemos?
Só que o Deus hebreu aqui está dizendo que era para os hebreus ir além dessas terras, pessoal. Perceberam? Estão entendendo a questão? As conquistas dos hebreus não se limitavam às terras dos cananeus. E é aqui que nós vemos a mentira, como eu falei, a prova vamos dizer assim, e arrasa por completo, sem nenhum questionamento. Você apresentou esse argumento, não tem mais o que discutir com um boboca qualquer. Essa aqui é a prova que fuzila qualquer bobagem desses teólogos, pseudo-ateólogos, pseudo-arqueólogos, pseudo-pastores, dizer que as guerras dos hebreus não eram iguais às guerras dos portugueses, não eram igual à guerra dos ingleses, que invadiram a América do Norte, matou um monte de índio, estupou índia pra caralho. Não era igual, as guerras dos hebreus não eram iguais às guerras que os portugueses fizeram aqui no Brasil, que matou populações enormes de índios. Eram iguais sim. O texto mostra que era assim. O texto de Deuteronômio é a maior prova cabal de que as guerras dos hebreus eram por terras. Eles só queriam terras, era uma guerra expansionista. Veja aqui. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade destas nações. Ou seja, os hebreus iam conquistar aquelas terras dos cananeus, que a lenda diz que foi prometida aos hebreus, e iriam expandir seus territórios a outras terras que estavam além dessas. Só que nessas terras que pertenciam aos cananeus, iam matar todo mundo. Só que as terras que não eram de cananeus, ou seja, estavam além das promessas de Javé, eles deveriam propor a paz. E se esses povos não quisessem a paz, ou seja, que a paz tinha um preço, virar escravos. Mas se eles não virassem escravos, tinha que matar os homens todos, ficar com as mulheres, as crianças e os animais. Ou seja, como eram as terras mesmo dos hebreus? Guerras de expansão. Eles não estavam atrás somente das terras que a lenda diz que foi dada a eles em promessa a Abraão. Eles queriam muito mais. Entendeu? O Deus hebreu queria muito mais, porque essas aqui são as palavras de Javé, né? Estão vendo, pessoal? Por isso que eu digo, cristão, hoje, aliás, sempre, né? Desculpem. Hoje não, sempre. E quando você acredita num livro mentiroso desse, né? Então, o que eles falam é só mentira. Não tem nada de verdade naquilo que um cristão prega. Ele vai pregar mentira para defender uma mentira, que é a Bíblia. Ele vai pregar mentira para defender um Deus que nós vimos claramente que é um assassino, ladrão, mentiroso, criminoso, cruel, sanguinário. Digo assim porque é essa a visão que o texto bíblico nos fala, mas isso aí era a visão de todos os povos daquela época. A Babilônia era Sírio. Todos eles se comportavam dessa mesma forma. E sempre todos eles colocavam quem? Os seus deuses. Quem estava matando ali eram os deuses, não eram eles, porque as guerras que eles travavam, eles diziam que os deuses travavam por eles. Eram os deuses que pelejavam por eles. Você vê claramente nas passagens bíblicas os hebreus dizendo que era o Deus hebreu que travava as guerras por eles. Você vai ver dentro do próprio texto bíblico os filisteus dizendo que eram os seus deuses, como Dagon e outras desgraças lá, que lutavam por eles. Tá entendendo? Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem da cidade destas nações. Porém, da cidade dessas nações, veja, porém, da cidade dessas nações, ou seja, que nações? Ele vai lhe dizer quais são essas nações. Que o Senhor teu Deus te dá em herança, tá vendo? As terras das nações que o Deus deles disseram que ia dar para quem? Para os hebreus, descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui, ó. Lê o texto. Certo? O texto é explicativo, mas tem gente que é muito ignorante, nem eu explicando eles entendem. Que o Senhor teu Deus te dá em herança. Tá entendendo? O que significava herança? Nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente. Essas nações aqui, ó, que são aquelas terras que o Deus hebreu disse que ia dar para os hebreus, que ia desde o Egito até o rio Eufrates. Aí ele diz aqui a relação de povos que deveriam matar
Mas que os que estivessem, além desses povos, é para pregar a paz. Mas isso aqui é para exterminar tudo, é para deixar ninguém vivo. Certo? Ou seja, o texto está nos dizendo que as terras dos hebreus, as guerras dos hebreus eram o quê? Expansionistas. Eles queriam expandir territórios. Não ia ficar só restrito àquelas a terrinha, né, que não eram poucas, da promessa de Javé, Abraão, Isaac e Jacó. Assim destruirás totalmente aos heteus, aos amorreus e aos cananeus, ou seja, cananeus igual todos, né? E aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensine a fazer coisas conforme todas as suas abominações. Essas abominações que ele, como já expliquei, é nada mais que fazer deuses, adorar deuses. Era isso que consistia a maldade dos povos, ser adorador de outros deuses, que fizeram seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele um machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem. E as passagens manda destruir, né? Tem outros ele diz que manda manter. Para empregar no cerco. É para que aqui queria manter essas madeiras. Cortar madeira, ou seja, árvore, para quê? Para empregar no cerco quando eles estivessem guerreando com os povos, né? Aí cercava toda a cidade, aí minava as forças do inimigo, tá vendo? Vocês sabem, né? O que quer dizer esse negócio de cerco, certo? Eu vou me adeter nessas questões, que é qualquer pessoa que lê história sabe o que quer dizer isso. Bom, então a prova fuziladora desses argumentos mentirosos é Deuteronômio 20, 10, 19, pessoal. Diz claramente que as guerras dos hebreus eram expansionistas. Não era simplesmente eles foram lá atrás das terrinhas que o Deus mentiroso Javé tinha dado a eles. Não, eles queriam mais. Queriam ir além disso. Certo? Javé queria dar muito mais a eles. E em outro vídeo, se eu não me engano, eu mostro também que o Deus hebreu fala mesmo. Diz que quando vocês quiserem alargar seus territórios, ou seja, o Deus hebreu está dizendo para os caras expandir territórios e ir atrás de guerra para aumentar seus territórios. Tá entendendo? Tem texto mais explícito mostrando isso. Tá entendendo, pessoal? Assim, provamos que os hebreus não eram donos e nem fazendeiros coisa nenhuma. Eles roubavam terras de outros povos. O texto acaba de mostrar. Se eles queriam apenas retomar as posses de suas terras, que, segundo o arqueólogo, já lhes pertenciam, então, como essa passagem aponta que os hebreus invadiriam terras além das que lhes foram prometidas ou que supostamente lhes pertenciam. E mais, diz que eles transformariam esses povos em escravos tributários. E diga, portanto, o Rodrigo Silva, o arqueólogo dos crentes, é um sofista que convence os pobres e inocentes crentes que estão tão alienados que qualquer bobagem dita a favor da Bíblia os fazem acreditar ainda mais nela. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até a próxima. Eu vou fazer um terceiro vídeo, pessoal, falando dessa questão. Porque ele falou muitas bobagens lá nesse vídeo, porque Deus mandou matar, certo? Então, nas questões mais relevantes, eu estou fazendo esses textos para provar o quanto de falácia tem nessas declarações. Uma das mais, dois ou três, um outro vídeo falar dessa questão das posses, novamente, das terras. Um outro vídeo eu falo da questão que ele levantou. Ele fala que Raabe não era prostituta, não. Que Raabe poderia ser uma menina que foi tomada de guerra e foi deixada lá em Canaã. Ela não era prostituta, não. Vou provar para vocês que isso é mentira. Falácia. Um outro ponto que ele traz também, nesse mesmo vídeo, porque Deus mandou matar, ele disse que as terras de Canaã não eram tão violentas quanto as terras de Ur. Veja que absurdo. Ele disse que as terras de Ur eram violentas, mas não eram tão violentas quanto as terras de Canaã,
que as terras de Canaã, as quais os hebreus queriam tomar, roubar, e que ele disse que, na realidade, os hebreus estavam comprando, essas terras eram menos violentas. Essas terras eram menos violentas que as terras de onde Abraão saiu, que era Ur. Vou provar que isso é uma mentira, novamente, desse arqueólogo. Dentro da Bíblia, certo? Dentro da Bíblia. Se eu estou mentindo, então é a Bíblia que está mentindo, certo? Os argumentos são todos dentro da Bíblia. É isso aí, pessoal. Deixa o like, seu dislike, como eu disse. Compartilhe, divulgue o canal, assista o vídeo na sua integralidade, certo? Na sua inteireza. Deixe seus comentários, ou de apoio, ou que não concorde com alguma coisa. E até a próxima.